Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham também através das nossas lives. Sempre uma honra, sempre uma alegria nós estarmos aqui e podermos, estender, levarmos a todos vocês que nos ouvem esses princípios primários, grandiosos, que são as leis, contidas no Evangelho de Jesus e também que fazem a base da doutrina espírita. Evangelho na rádio é nós trazermos aos nossos dias esses valores e os exemplos de Jesus para que cada um de nós possamos, dar o nosso melhor. E pensava eu hoje de manhã, Antônio? Jesus na cruz, e aí ele pede água, e aí eles dão vinagre para ele, E aí ele diz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Mas esse entendimento, essas palavras, ele falou não porque ele era, digamos, bom, mas sim porque verdadeiramente ele sabia aonde ele estava. Com quem ele estava, digamos assim, se envolvendo, que eram irmãos menores, espiritualmente falando, crianças, e essas crianças agem como crianças, a tal ponto que o cara pede água na cruz e os caras realmente fazem o que fazem. Então, o mais importante de tudo hoje, nos nossos dias, é nós sabermos onde nós estamos. E sabendo onde nós estamos, nós utilizarmos as ferramentas corretas. E o Evangelho, como o próprio Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. O Evangelho, ele é básico, Não tem como tu construir qualquer coisa sem, dentro da tua personalidade, no teu caráter, tu ter a base do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas, fazer ao outro o que tu gostaria que te fizessem, que são, nas palavras de Jesus, nesses 2 mandamentos, está contido toda a lei e todos os profetas. Ou seja, até aquilo que a doutrina traz, ela está inserida nesses 2 mandamentos. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Vamos lá. Bom dia a todos. A gente se repete bastante, Porque sim, mas não tem o que as fazer. coisas são as mesmas sempre. Na verdade, nós estamos ainda requentando o ensinamento antigo. Então, às vezes, para quem ouve, diz, mas de novo essa conversa. Mas é necessário. Mas eu achei interessante outro dia, só vou te dizer, que quando eu estava falando, o cara disse assim, antes de tu falar, eu já sabia o que tu ia dizer. Aí eu disse para ele, eu digo, que bom, Ainda bem, que bom, porque verdadeiramente tu está compreendendo. Não tu está compreendendo a mim, mas tu está compreendendo a ordem das coisas. Por isso que naquele momento, Jesus ali, não tem o que reclamar, não tem o que fazer. Por quê? Porque tu está nesse ambiente, tu está nessa situação. Então ele sabia onde ele estava, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que ia acontecer. Sabia do que era necessário. Claro! E às vezes é isso que vai nos dar, às vezes, assim, aquela força de tu aguentar o teu dia a dia, aguentar o teu trabalho, aguentar a família, aguentar o teu irmão, entendeu? Porque tu tem que saber, tem que olhar para frente, Exato. Se tu olhar pro agora, sim, tu sai quebrando. E se tu levar a sério, tu desce da cruz, se conseguisse. E tu vai ali, tu extermina os caras, Mas não tem como, Mas hoje nós ainda temos essa liberdade, digamos assim. Nós não estamos na cruz, nós, entre aspas, Mas nós ainda, a gente pode... A gente acha que tá, a gente pode tá interagir. Numa molezinha louca. A gente pode interagir. E por isso das nossas revoltas. Sim. A gente se revolta porque não aceita. Uhum. Mas quem é que tu é? O remedinho é amargo, Mas Exato. é o remédio. Mas quem é que tu é? Onde é que tu tá? E o que tem que ser feito? O que tem que ser feito é a tua vontade ou é um princípio maior que momentaneamente tu tá na cruz, E a questão da própria repetição, quando a gente é pequeno,
criança física, a gente ouve a mesma recomendação muitas vezes. Todos os dias, praticamente todos os dias, às vezes no mesmo horário, a nossa mãe faz isso, não faz aquilo, faz assim, presta atenção. E quando a gente é criança, as coisas entram e saem. Mas a gente acha que entra e sai, porque fica guardado, porque quando a gente cresce, quando a gente amadurece, esse ensinamento ele vem à tona, ele sobe e ele se torna prática e a gente repassa. E na questão espiritual é bem assim, né? Por que algumas questões que tu começou até falando, a gente só dá valor a elas com o avançar dos anos? Mesmo continuando crianças espirituais, mas no avançar dos anos físicos, a gente dá mais valor a algumas coisas porque não temos mais algumas ilusões da vida. Porque algumas coisas nós já fizemos, já sabemos o resultado, outras nós observamos todos que estão fazendo e estamos vendo o que está acontecendo, e a experiência de vida, que é fantástica, vai nos dando a certeza sobre algumas coisas. A gente vai percebendo que existe força, para não entrar diretamente na palavra Deus, mas existe uma força muito grande sobre todos nós que organiza tudo. Porque a perfeição de tudo que há no mundo, com exceção daquilo que nós fazemos, do que é feito pelo homem, a perfeição ela é grandiosa. E da onde vem o próprio mecanismo que a gente questiona tanto da doença, é um mecanismo perfeito de obtenção da saúde num plano, numa abrangência muito grande, né? E que não vem para te punir, né? Vem para te ensinar. Para te trazer de novo pro eixo. Vem para te ensinar. Para te reequilibrar, para te dizer, tu tá no caminho errado. Por isso que às vezes nessa questão da criança, né, e da família, todas as noites se reza antes de dormir, né? E todas as noites se fala de valores maiores, né? A questão do anjo da guarda, a questão de Deus, a questão do bem, do Espírito, né? O Espírito Santo e assim por diante. E o interessante é que muito também nós reiteramos essa questão da mãe e até do pai, das pessoas que ali estão, orarem junto e se, entre aspas, se humilharem a Deus, se rebaixarem, para quê? Para que aquela criança, né, que tem nos pais a perfeição, o poder, o modelo, dá um nó nela, porque ele vai dizer, pô, nós estamos... Ele não é o máximo. Ele não é o máximo, nós estamos... Tem coisas maiores, então essa criança já vai forjar dentro dela esse princípio que esse pessoal que está com ela, pai, mãe, irmãos, são todos, entre aspas, limitados, mas que existe uma lei e uma ordem maior, ao qual todos devem e haverão de submeter. E aí, quando ele é adolescente, quando ele for adolescente, ele não vai mais se jogar no mundo como ele se jogaria, acreditando num pai que é um super-herói, super-poderoso, que resolveria todos os teus problemas. Ele vai ter um certo cuidado, porque ele sabe, né, que ele é limitado, que os pais são limitados e que ele tem que andar dentro de um princípio de moral e de ética. Então isso é muito importante e é uma coisa, entre aspas, básica, mas que se não for feita, né? A estrutura familiar diz muito de onde vem através desses preceitos, porque além dessa submissão que tu colocaste, a gente começa a criar, vamos dizer assim, valores essenciais para o decorrer da vida. Paciência, abnegação, aceitação, respeito, porque se traz à tona valores nesse momento de oração e que esses valores, se bem trabalhados numa infância, eles repercutem. Não, e o interessante também, digamos ali, né? Quando todo mundo está nessa oração, a mãe e tal, e todo mundo tem problema. E quando tu abre esses problemas e tu
abre para Deus nosso Pai pela oração, né? Tu estás te sujeitando. E aí então tu abre a limitação para o teu filho. E aí tu pode tranquilamente dizer para ele, olha meu filho, eu não vou poder te dar, né, aquele notebook, não, aquele celular lá de 17 mil. Por quê? Porque nós estamos realmente, porque eles querem os de 17 mil, né? Porque nós estamos isso, isso e isso. Então, existe uma verdade, existe um princípio, existe uma luta. Um comprometimento da família. Exato. Existe uma luta em comum, Uhum. né? E que todos têm que lutar junto. Então, a criança, ela vem e já vai criando, né, esses germes, que nem tu dizia, né, da paciência, né, do entendimento, de saber que tudo aquilo que ela quer, às vezes ela não pode. Por quê? É que nem eu dizia para o meu filho, eu também gostaria de um iPhone de 18 pau, digamos, né? Mas e aí? Se de repente nós temos necessidades primárias, Além, né? ou mais importantes, Aham. para que nós vamos botar se de repente esse aqui, com R$ 1.000, ele faz quase igual? Só que não tem o glamour, né? Não tem a maçã comida. Enfim. Mas é pra gente se estruturar, né? Porque a gente acabou falando de outras coisas, mas na verdade tudo anda junto. A questão espiritual, ela sempre é muito mais profunda do que a questão material. É óbvio isso. Mas para termos uma questão material, uma vida, estamos encarnados no mundo material, para termos uma vida material sem sobressaltos, talvez seja essa o termo, nós temos que estruturar melhor a questão espiritual para saber, como tu disse, não apenas quem eu sou, mas aonde é que eu tô. E que aqui onde eu tô, o negócio dá volta. Dá volta e derruba. Hoje quem abriu, então, como esse texto é relativamente longo, né, nós vamos trabalhar em cima dele. Então, hoje quem abriu foi o Alessandro, ele abriu no capítulo 16, né, subitem 14, que nesse capítulo 16 Não se pode servir. não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí ele pegou bem na questão do desprendimento dos bens terrenos. Podia ser uma coisa mais fácil, né? Esse aqui nós ainda estamos patinando. E aí, então nós vamos trabalhando ele pelos parágrafos e tal, aí vamos vendo o que o Evangelho nos traz hoje, né? É uma mensagem bem grande, né? Sim. Acho que é uma só. É uma mensagem só. Lacordaire, Isso. em Constantina, 1863. Mas vamos lá. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos encarnados que a regeneração será possível. O vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? E aí ele faz uma metáfora, no fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendendo que o homem que por um trabalho assíduo e honrado ganhou a fortuna, experimente uma satisfação, de resto, bem justa, mas dessa satisfação muito natural, e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. A distância. Tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. É
muito importante, né, a gente pautar determinadas coisas, né? Como nós começamos falando, né, ah, que Jesus sabia onde ele estava, é importante que nós também saibamos, né, onde nós estamos. E quando nós dissemos, e a maioria, né, dos mais acordados dizem que o maior inimigo está dentro de cada um de nós, quem é esse inimigo, né? E como ele se mostra? Então, na realidade, a matéria, o materialismo, o apego aos bens materiais é uma coisa natural, porque nós, espíritos encarnados, nós estamos no meio material e nós nos identificamos com a matéria. E a matéria, ela segue suas leis. E dentro dessas leis materiais, o apego, né? Ou seja, a fascinação, essa questão atrativa da própria matéria, ela tem uma força grande que todos aqueles que não sabem conduzir, que não sabem orquestrar tudo isso, né? Eles ou se escravizam, né, de um lado, ou de um outro lado, como ele próprio diz, ou banalizam, né? Não dão o devido sentido para essa coisa que é sagrada, porque como Deus te dá, ele pode te tirar. Então, a gente tem que entender, né, que aquilo que Jesus dizia, de sermos senhores e sermos escravos. Sermos senhores é saber onde é que tu está e o que tu está fazendo. Ser escravo é, de repente, deixar que aquela situação te envolva até a tal ponto que te mate, né, porque te cega. E é verdadeiramente o que ela faz. E às vezes até pior, né? Ela te afasta dos outros, que quando tu tiver numa situação de necessidade, não vai ter nenhum braço ali para te alcançar, Sim. para te ajudar. Teve uma noite que a colega leu lá na casa um texto na abertura, e que um texto agora recente, e que falava de uma situação específica dos nossos bens, que são valiosos ao nosso olhar, e que a, a mensagem falava, né, de quando a gente partir daqui. E aí citava na questão, tá, e essas porcarias que eu guardo, que eu não empresto para ninguém porque é meu, porque tem um valor extraordinário, quando eu partir, essas porcarias, às vezes vão pro lixo, porque não servem para nada. E muitas vezes isso realmente me distanciou dos outros, porque através desse apego, e como diz aqui, né, no texto que foi lido agora, eu me afasto, eu me isolo, eu não consigo ter um compartilhamento de algo tão sutil, algo tão simples, algo que deveria ser, para mim e para os demais, uma ferramenta, mas que por um apego, por um egoísmo, falando a palavra mais certa, eu não consegui dividir, eu me fechei. E às vezes a gente não percebe o quanto a gente faz isso no nosso dia a dia, porque tem um monte de tralha que a gente vai acumulando e que os outros não podem às vezes nem olhar, né? Tem até histórias quase que recentes que se a pessoa olha para o bem do outro, o outro já fica nervoso, tá olhando por quê? Então imagina o quanto, porque isso é peso, né? O quanto próximo, materializado a gente está, chumbado na terra, porque a gente ainda cria vínculos muito mais fortes para o chão do que para o alto. Exato. E o interessante é que às vezes tu parte e tudo aquilo que tu tanto, entre aspas, amava, né? Eles mandam vir uns containers, bota dentro e leva tudo embora. E aí, Não dá, né? e aí, sim, Tem coisa que não serve nem para dar. tem coisa que não serve nem para dar, né? E a gente se esquece. Por isso que a gente sempre coloca, né? Qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus. O segundo, o próximo. E tu vem em terceiro plano, né? Uhum. Então, enquanto nós não soubermos conduzir tudo isso, e o próprio Jesus coloca isso de uma forma muito simples, tão simples que ninguém entende, né? Ou seja, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração, né? Então, quer dizer, o que tu tanto amou, né? E aí, isso tudo que tu amou é para onde tu vai estar. Porque se hoje
né? Tu não tem mais o impedimento do corpo material que te condiciona a uma cruz, como a gente vinha falando, ele te condiciona, ele te obriga, né? Quando tu tá fora desse condicionamento, dessa obrigação, dessa cruz, tu vai atrás daquilo que tu realmente amava, aquilo que tu dava importância. E muitas vezes, para ressignificar tudo isso, significa tempo e sofrimento, né? E a gente se apega. Então, por isso que o próprio Jesus dizia, é mais fácil entrar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico. Mas não é que todo o rico, né? E sim, é essa força. A fascinação, né? É essa força que isso tem, né? É que nem eu sempre coloco às vezes, quando tu diz, a gente seria ridículo, hipócrita, se a gente dissesse, uma Ferrari é um carro feio, né? É igual aos outros. Ou uma cobertura é uma coisa, eu não gosto porque eu prefiro lá um porão, né? Meu, a olhos vistos que isso tem um peso e tem um valor e tem um atrativo ao qual todos se identificam, né? Dificilmente tu vai morar lá naquele porão úmido. Se tu pode escolher, né? Se tu pode escolher. Entende? Então, dificilmente tu vai escolher o Fusquinha, digamos, né? Então, nós estamos nesse ambiente. Por isso que o capítulo não pode servir a dois senhores. Tu tem que definir como é que anda as coisas, né? E é isso que muitas vezes a gente não percebe nessa questão do apego e do desapego, é que o título do capítulo é esse, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Porque quando tu tá optando por um lado, tu tá afastado do outro. Então, quando eu gosto mais das minhas tralhas, e eu disse o exemplo, a gente se afasta dos outros porque pelo egoísmo eu não deixo nem... É energia, né? É energia, porque às vezes não é físico. Ah, mas eu tava ali junto. Tava junto em corpo, porque em vontade tu tava em outra parada. A gente não percebe que nós estamos, não é nem definindo, nós estamos mantendo uma estrutura desse homem que precisa mudar. O evangelho é o nosso caminho. Ele dá a toda a direção que nós devemos seguir. Mas a gente está tentando ainda levar as duas coisas junto. Não, mas eu vou ler um pouco, mas eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Não funciona. E o inimigo está dentro de nós e a gente tem que saber, né? Vou dar um exemplo simples. Tem umas crianças que vendem coisas, né? E ele vende tipo uns pastéis, coisas assim. E eu sempre procuro ajudar, mas tudo certo. Aí um dia ele veio, me vendeu o pastel, né, R$ 12. E aí eu tinha um relógio, mas um relógio bom, de marca, meu, né? Aí eu disse para ele, mostrei o relógio e disse assim para ele, tu quer isso aqui? Aí ele brilhou o olho. Eu digo, não, tu tem que dizer se tu gosta. Se tu gostar, eu te dou ele. Se tu usar, eu te dou. Porque não adianta eu te dar uma coisa que tu não goste. Tá, beleza. Gostou, adorou, levou. E aí eu fui pagar o pastel. Como eu sempre pago. Era 12. Aí eu dei 10. Dei 10. E ele ficou esperando. Né? Ficou esperando. Eu digo, eu não tenho troco, falei para ele, né? Ele disse, então vamos fazer como? Vamos fazer como? Né? Aí eu disse para ele, então, se tu quiser mesmo, espera um pouco que eu vou lá eu tenho um cofrinho, né, de moedas. Aí eu pego os R$ 2. Tipo, eu tava dando uma chance para ele, de ele se tocar que ele ganhou uma coisa e que ele teria que me dar alguma coisa, não que eu quisesse, né? Aí ele não... Quando eu fui lá, peguei as 2 moedas e digo assim, eu não me lembro o nome dele, e disse, tchê, eu acabei de te dar uma coisa que vale 500, 600 e tu te prende a 2. Tu te prende a R$ 2. Eu digo, tudo bem, cada um. Aí quando caiu a ficha nele, que ele viu, ele disse, não preciso. Eu disse, não, tudo certo. Isso é só para te aprender para a próxima. Exato. Então, é para ver que às vezes nós somos assim também, né? Então, a ideia não é o julgamento, a ideia é o posicionamento, né? Nós sabermos que a matéria, ela oferece os seus atrativos e o interessante, Antônio, que não tem como ela competir com as coisas de Deus, né? Porque ela te fascina mesmo, ela te corrompe mesmo. É que nem
os vícios, né? Tu começa assim, como é que ele... Então, Deus, ele não vem, ele não entra em ti como a matéria, né? Que ela tem ela se identifica porque ela tem um conteúdo, digamos, né? Ela se identifica contigo, ela te dá prazer, ela te dá posição, ela te dá, é que nem tu, né, botar uma roupa bonita e tu botar uma roupa esfarrapada, né? É que nem tu tem uma Ferrari e ela te posiciona. Então o perigo é exatamente esse, né? É exatamente esse. E ela é tão fascinante e nos prende tanto que depois de desencarnado, que a gente não consegue mais ter esse vínculo material, a gente ainda continua buscando a mesma coisa. Então, para perceber, né? A matéria a gente usa agora aqui, ó. Eu consigo fazer tudo com as coisas. Sem o corpo físico, o meu uso é diferente. Mas está tão preso, porque o vício ele é interno, não é físico. Ele é espírito, que eu continuo querendo a mesma coisa e levo tempo para perceber que não serve para nada. E é verdade, porque na maioria dos casos tu não vai nem para o umbral, tu não vai nem para a espiritualidade, tu fica na erraticidade, tu fica errando, né? Veja bem o termo, que bonito que é, né? Erraticidade, tu fica errando, ou seja, tu fica procurando uma coisa, um desejo teu, né? Tu fica atrás daquilo, mas aquilo já não te pertence mais. Então, tu fica errando, até cair a ficha, e aí sim, depois tu ascende para as regiões umbralinas. Né? Depois tu vai... poder ser tratado. Para depois ser tratado e tomar consciência e dar o significado, né? A quem que tu tinha que servir. E por que tu ficou tão longe de Deus se tu ia para a igreja? Né? Né? Não, aquela frase que tu falou no começo, onde está o teu coração, lá está o teu tesouro. Sim. Ela é forte e a gente não percebe. Então, às vezes, a pessoa desencarna e alguém te pergunta assim, será que... Não, tu conhece a pessoa melhor que eu, responde. E a gente, que nem a gente sempre coloca, e a gente se acha que é bom porque dá sapato velho, porque dá roupa usada, porque dá... A gente acha que é bom e que pelo fato de ter feito isso, nós temos um lugar reservado. Nada a ver, isso aí foi uma negociata que a gente fez. Porque, em essência, eu não sou uma pessoa desapegada, eu não sou uma pessoa, digamos assim, sensível ao ponto de enxergar a necessidade no outro. Eu só me preocupo em mim. E aí, quando me bate alguma coisa terrível, né? Aí eu digo, vou ter que fazer alguma coisa para me garantir. Aí vão lá, né? Dar uma ajudinha, mas antes de dar aquela ajudinha, ele tem que esperar para ver se alguém tá tocando as trombetas, como diz Jesus, né? Aí se tocarem trombetas, aí tu diz, vocês viram, eu estou ajudando. Ou tipo a promessa, né? Tu promete um negócio, se eles te derem aquilo lá, aí eu cumpro a promessa. Se não, então nós estamos negociando. Se eu ganhar na Mega Sena, metade dela eu distribuo. Mas desde que seja mega, né? Se for só a quadra, não adianta, né? Vamos em frente. Lá. Que a fortuna venha de vossa família ou que a ganhasses pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer. Isso é muito importante. É que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. Que aí já é um primeiro passo evolutivo, né? Quando a alma, se posicionando numa situação que ela se encontra, ela entende que toda essa estrutura vem por bênção, vem por graça, vem por amor do Pai. Tudo te é dado por amor do Pai, mas nada é teu. E tu vai ter que prestar conta, né, do uso que tu fez daquilo que não era teu. E nós viemos numa linha totalmente torta, né? É meus filhos, é meu. Meu, não vai ser fácil largar tudo isso. E na questão dos bens, tudo teu, cima, a gente, para não dar, a gente ainda transmite para os nossos. Sim. Mas a gente esquece da continuidade da vida. Não, acho que aqui vai falar sobre isso. Da reencarnação, né? Que daqui a pouco tu vem invertido na situação. Aqui eu acho que fala disso, que ele vai dizer assim, que quando o cara tá com o pé na cova, né?
E ele, Daí ele começa. aí ele tem um monte de capital, aí ele dá o capital achando que vai se salvar, né? Porque ele não vai poder usar mais, né? Porque não vai poder mais usar. Mas ele devia ter dado em vida para os filhos, né? Enquanto eles aproveitavam, isso acontece muito, porque nós somos assim, né? É. Ou seja, aquela alma, aquela pessoa, ela mantém isso como forma de manter todos próximos a ele. O poder, né? O dinheiro. Então não distribui. As garantias. As garantias, aí fica todo mundo perto dele. Aí quando ele morre, ele começa a distribuir pensando consigo próprio, bah, agora eu vou para o céu, né? Em vez vai começar um inferno dele, por quê? Porque esses que estavam aí vão ver que o valor que eles davam mesmo não era para ele, para aquilo que ele tinha. E a tal ponto que vão pegar aquilo que ele tinha e vão moer. E vão moer. O nosso erro é que a gente continua ainda fazendo as nossas comparações com o que está aqui, né? Sim. E não, porque essas palavras são antigas, mas a gente ainda continua agindo, mas olha os outros, como é que eu, né? Então, porque eles te respeitavam porque tu tinha, eles te respeitavam porque tu mandava. Agora, quando tu saiu de cena, acabou, né? Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários Isso é importante. e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Aí está explicado Pelo tudo. menos. Aí está explicado todas as coisas. Está tudo explicado ali, ó. Um parágrafo simples, né? Exato. Ó, nada vos pertence, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, tira, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Ou seja, nos foi emprestado, né? Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir. Por isso que lá na parábola dos talentos, né? Uhum. Ele cobra as contas. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Então, que é aí que entra também a lei, né? A primeira, amar a Deus, aceitar. A segunda, fazer. Então, se tu tivesse morrendo de fome, tu não gostaria que te ajudasse? Tu gostaria. Pô, e o cara tem e ele não te dá. Entendeu? Então, por isso que a gente sempre diz, né? E já citei exemplos e tudo, né? Que um dia eu entreguei o livro para o cara, 2 dias depois ele me devolveu. Ele disse, não quero saber disso aqui, né? Porque eu prefiro viver da maneira como eu vivo. Porque isso aqui vai me obrigar a ser diferente. Então, muitas vezes... começar a latejar aqui Exato. Por isso que ninguém de nós quer saber disso, eu acho. A maioria de nós. Porque isso, na realidade, vai te condicionar, para não te dizer que vai te condenar, né? E tem uma coisa que é interessante da gente pensar, que a questão que ele fala aqui é do nosso corpo, ele chama de pobre corpo. Mas todos os atributos que fisicamente eu carrego, que eu trago nessa vida, de saúde, de força, enfim, tudo que nós temos ao nosso dispor. Por que isso me é oferecido, já que eu sou só um depositário? Por que Deus me ofereceu isso? E de que forma que eu estou usando isso, né, que é o que foi dito, de que forma que eu estou usando essa ferramenta física para que, numa próxima existência, eu receba uma, no mínimo igual, ou, quem sabe, com mais potencialidades, para gerar mais, para trabalhar, para agir, para levar o conforto, o consolo, o bem. Então, é de se pensar, né? Porque, pô, a gente está sempre na comparação. Por que o meu irmão ali, ele tem uma limitação física, uma limitação mental, intelectual, e eu não? Mas eu olho sempre para cima. O fulano lá tem não sei quanto. Mas tem 3 Ferrari. Nós temos um monte de gente abaixo de nós nessa comparação física. Por que eu estou na frente deles momentaneamente? Então é um exercício
de humildade para perceber que não é meu. Não fui eu que gerei isso. Claro, gerei indiretamente, herdei por outras situações, mas está sendo me oferecido. É um talento, né? Como a parábola diz, ele está me dando esse talento aqui, mas para que eu trabalhe ele, produza e receba. E por isso que essa também a gente vai repetir tanto que aqueles que nos ouvem vão ter que gravar, né? Porque isso aqui, sim, é uma chave evolutiva, que é o velho, né? Muito bom, servo bom e fiel. Bondade e fidelidade, né? Fidelidade. Fidelidade é fazer o que tu tem que ser fiel a Deus. Ao teu pai. Não negar o cara, né? E tu tem que ser bom, fazer o bem. Aí ele diz, muito bom, servo bom e fiel. Como foste fiel no pouco, ou seja, pai, eu te dei aquilo e tu fez o teu melhor, tu foi fiel a mim, dar-te-ei poder sobre muitas coisas, entra no gozo do Senhor. Que é como um filho. Tu tem aquele teu filho, tu vê que ele tem, né? Ele tem potencialidades boas. Tu vai amparar, tu vai investir nele, tu vai acreditar nele, tu vai dar mais para ele, porque tu sabe que ele vai ser fiel, né? Aquilo que a família ou aquilo que tu pede. Então tu acredita no cara. Agora, quanto ao outro, no final ele diz, né? Servo mau e preguiçoso. Mau e preguiçoso. Tira daquele que tem 10 e dá para aquele que... Não, perdão. Tira daquele que tem 1 e dá para aquele que tem 10. Porque aquele que tem, muito terá. E aquele que o pouco pareça ter, até o pouco ser-lhe-á tirado. E aí a gente fala, como é que pode, né? O cara só tinha aquela casinha, pegou fogo. Né? A vaca caiu no precipício. E aí, como é que pode? Deus, né? Ele tinha tão pouquinho e Deus tirou. Mas está lá escrito. Por quê? Nós não estamos julgando. Só estamos dentro de um contexto. De evolução. Nós estamos dentro de um contexto. Porque quando nós foi dado para ele, ele fez um mau uso. E como tal, ele não merece. E por isso é tirado dele. Para ele aprender, valorizar e a dar valor. Para ele aprender a dar valor. Então, por isso que a maioria não quer saber disso. A maioria não quer saber do evangelho. Né? O cara pensa assim, pá, mas Deus é tirano fazendo isso. Não, se ele fosse tirano, ele fulminava o cara. Sim. Ele não só trocava o cara de lugar, não, eu vou te dar uma oportunidade agora virada para te ter mais dificuldade e valorizar essa capacidade que tu ainda tem, o pouco que ainda tem, para te poder fazer. Então, interpretações, né? A questão da vida, ela é forrada de interpretações. Só que a gente interpreta com os nossos olhos, às vezes, ainda maculados, manchados, os nossos olhos ainda presos num ambiente de sofrimento. E a gente tem que olhar para cima, tem que ver o que está vindo, não está posto. E por isso que o próprio evangelho, a base do evangelho, é trabalho e alegria, digamos assim, contentamento. Por quê? Porque mesmo sabendo que tu está na cruz, né? Tu tem que fazer um bom trabalho. E estando na cruz, Jesus ainda fazia um bom trabalho. Ele dizia, pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Lá, aqueles que estavam no lado deles, né, que eram... Os ladrões lá. Os ladrão. Ele bateu um lero lá com os ladrão também, prometeu para os caras e tal. Vamos estar junto. Se é um de nós, meu Deus, vai para catar. Né? Porque a cruz, ela é temporária, né? Ela tem um tempo. O sofrimento, ele é... Claro, quem dá esse tempo é até a gente, pela forma como a gente vive ele. Mas ele sabia que daqui a um pouco, ele disse pro cara, daqui a um pouco nós vamos estar juntos. Porque é que nem uma criança, né? Tu tem a certeza, né, que tu tem a tua mãe em casa, que tu tem o teu pai te mantém na questão né, de roupa, essas coisas, a tua mãe cuida das tuas coisas, tudo. Então isso te dá uma tranquilidade e que tu fica o dia inteiro brincando, né? Tu fica o dia inteiro brincando, porque tu sabe, quando tu volta para casa, tem a comida na mesa, a tua mãe vai, até se tu te machucar, ela te cuida, ela te ajeita. Então, tu fica brincando. E quando nós, né, como pessoas, como almas, compreendemos o evangelho, tu começa a brincar com a própria vida, mesmo estando na cruz. Porque tu entende que aquilo tudo é necessário e tu entende que só existem duas maneiras, ou fazer bem feito,
né, aceitando, sendo fiel a Deus, ou negando. E se tu é fiel a Deus, tu vai reclamar de quê? De nada, tu só vai aceitar. E ainda tu vai dar, aceitando, tu vai dar graças a Deus por todo o bem que Ele te deu. Por Ele ter te colocado na cruz até. Porque é a cruz que vai te ensinar. Porque se não fosse por aquela cruz, muitas vezes tu ia para caminhos mais escabrosos, né, que tu escolheu, te levando... Te lamear mais. Sim, É. tu ia gramear ainda mais. Uhum. Né? E a vontade dele é magnânima, é justa, é boa. E a gente não entende isso. Por isso que a mensagem do Evangelho, não só viva, atual, como também ela traz essa força, né, individual, mas ela te traz também a alegria de viver. Ou seja, que mesmo dentro de toda essa problemática que nós estamos vivendo, tu tem que ser fiel, né? Não julgar a obra. Ah, porque os caras não prestam, olha o que estão fazendo e tal. E sim, ser útil dentro da obra. Dizer, pô, com todos esses caras aí eu vou poder semear uma sementinha boa, porque em todo esse estrume, se tu jogar uma boa semente, ela vem. vai frutificar, né? Tem todo o material necessário para ela ali. Pior. Mas é bem isso, é questão de ponto de vista, né? Se a gente ficar olhando para isso aqui, é só desgraceira o dia todo. A gente vai contar nos dedos, uma atrás da outra, situações negativas. Mas, se a gente mudar o foco, óculos, né? Que eles batem, tu bota um óculos diferente, tu vai ver o bem. Tu vai ver o bem por isso que Jesus diz, tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. A vida Entendeu? É importante, às vezes, essa situação que a gente está passando para poder chegar ali na frente. Quando eu digo brincar com a própria vida, não é desdenhar. Não é não levar a sério, ao contrário. É suave, né? Exato, é não deixar que isso te afete, não te afetando, que brilhe a vossa luz perante os homens. Que tu faça um bom trabalho, que tu seja, né? Que tu dê com convicção, que tu ajude por amor, que tu perdoe com consciência, que tu estude por grandeza, né? Sabendo onde é que tu tá. E aprendendo com esse irmão maior nosso aí que veio e que deixou tudo limpo, né? Deixou tudo claro, tudo organizado, e a gente só tem que seguir o caminho. E ainda assim a gente está tentando dar uns atalhos que não tem. Então, temos que aproveitar, e eu sempre digo, né? A gente está agora em dezembro, o mês que a gente comemora o Natal, o nascimento de Jesus, a vinda dele à Terra. Então, que isso repercute, né, na nossa mente nesses dias, para que essa presença ela seja viva dentro de nós e que a gente consiga, não é mudar fora, é mudar dentro. Sim. Mudar um pouquinho dentro de nós. O texto ele é lindo, e até a gente convida todos vocês a lerem, né? Ele é altamente instrutivo, né? Ele diz, o bem que Deus vos confiou excita os vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido, quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, que um dia virá em que devereis prestar as contas ao Senhor do que vem dele? Esqueceis que, pela riqueza, estáis revertidas do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes dela os dispensores inteligentes? É outro entendimento, né? Meu Deus. Acho que chega por hoje, né? Vê, a gente repete e nunca aprende, né? A gente repete, sempre tem o que aprender. Sempre tem mais coisa para ver. Né? Mas verdadeiramente o que nos aguarda é grandioso, né? O que nos aguarda, assim, a nível de maturidade espiritual, é uma bênção de Deus. Por isso que o próprio Jesus, quando ele dizia, né, tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Se nós, com esses olhos, enxergamos essa beleza de Deus, os que olham bem, né? Imagina com os olhos da alma, ou, né, com os olhos do coração, o que a gente não pode vislumbrar e se manter em cima disso, né, que a maioria de nós não enxerga. Então esse é o nosso convite, né, um convite ao bem, um convite ao trabalho, um convite ao estudo, um convite agora, que nem tu dizia, né, no Natal aí,
de realmente sermos tocados e fazermos, né, o nosso melhor, mas sempre num compromisso individual, né? Nós e o nosso Pai. Onde é que eu estou e o que eu estou fazendo? Isso que é importante. Um grande abraço. Obrigado a todos pela companhia. E nas palavras dele mesmo, né? Estive com fome e me deste de comer. Então, é através dos outros que nós manifestamos esse bem. Obrigado e até sábado que vem.